Não, você está falando de uma coisa que é interessante, ou seja, sempre tem uma narrativa política associada aos filmes que estão disputando o Oscar, né? Ou pelo menos uma narrativa sociológica ali que caminha junto. Mas do ponto de vista estético, qual que é a força do Salles? Primeira coisa, a narrativa, obviamente que é sempre político, mas é a narrativa que coloca, não necessariamente uma narrativa política sociológica, no sentido de esse filme está retratando uma realidade sociológica necessariamente, muitas vezes sim, mas é a narrativa que coloca aquele filme como relevante para aquele momento histórico do Oscar. Então, se a gente pensar no Emília Pérez, vou pegar um exemplo bem estranho aqui, né? Que é o Emília Pérez, que é um filme que está sendo rechaçado e tudo mais. Mas Emília Pérez, a gente precisa lembrar que Emília Pérez ele chegou nas premiações anteriores muito bem aclamado. Não foi só o Oscar que aclamou Emília Pérez. Emília Pérez vem sendo aclamado em outras premiações, chega com uma narrativa que é muito palatável para o crítico, muito palatável para alguns momentos históricos, de ter um filme protagonizado por uma mulher trans, que interpreta uma mulher trans antes e depois da transição. Tem a questão do narcotráfico, da questão do México, nesse contexto lá do Donald Trump voltar para o poder, da narrativa anti-imigração. Dá para entender por que Emília Pérez chegou onde chegou. O filme começa a ser rechaçado, a narrativa começa a mudar sobre o filme, do movimento público do filme, quando o filme chega, primeiro, no público trans. Então a audiência de pessoas trans começa a ver aquilo ali como, gente, isso aqui não é emancipador, isso aqui é extremamente transfóbico. E, em segundo, assim, em larga escala, no México. Os mexicanos ficam muito ofendidos com a maneira como o filme retrata o México. Então tem um ponto de virada aí que muda a narrativa, muda a forma como esse filme vem percebido como... Isso aqui é realmente uma narrativa pertinente para os tempos de hoje? É disso que a gente precisa? E aí começa a mudar. E o Oscar está muito... Existe muito essa discussão sobre o Oscar, do melhor filme ser aquele filme que captura o zeitgeist, que captura melhor o zeitgeist, que captura um sentimento do momento, a ansiedade do momento. Então, se a gente pensar em Parasita e tudo mais. Uma outra coisa que tem, e aí eu vou trazer um pouco da sua outra pergunta, é que Emília Pérez é um musical. O Oscar tem uma relação muito curiosa com musicais, porque musical nos Estados Unidos remete à era de ouro de Hollywood. Então, de vez em quando, aparece algum musical no Oscar, né? Teve anos atrás, aquele lá com a Emma Stone, esqueci o nome agora, mas é La La Land, que chega também com esse lugar de retomar um musical, o gênero musical, que está associado à era de ouro de Hollywood. Então, o Oscar tem uma relação interessante com o musical. Um filme que se passa no México, que tem uma personagem trans, que tem todos esses significantes ali, e que é um musical cantado em espanhol, ele chega com muita força ali, nesse sentido de ser relevante. As coisas vão para o outro lado depois. Agora, quando a gente fala, por exemplo, esteticamente, eu não costumo separar a estética da política. Eu não vejo esses dois elementos como elementos separados. Acho que a estética é política e política é estética. Eu não vejo a parte, sei lá, visual, vamos dizer assim, como algo que é um vetor para a gente chegar no conteúdo político. Acho que as duas coisas andam juntas. O Walter Salles, ele é um excelente diretor. Ele tem uma capacidade de encenação que a gente acompanha a trajetória dele desde os anos 90, desde tantos outros filmes que ele fez. Ele é um diretor muito seguro do que ele faz, ele é muito seguro da própria câmera, ele é muito seguro da narrativa que ele quer contar, ele sabe exatamente o que ele quer fazer. E é uma capacidade que são poucos diretores que têm, inclusive alguns grandes de Hollywood. Assim. Então, dentro do consenso da crítica, principalmente críticos brasileiros, né, que olham para os críticos mais elogiosos a Ainda Estou Aqui, falam realmente de Ainda Estou Aqui como o filme mais seguro do Walter Salles, o filme que ele chega com mais segurança, que ele
que ele, vamos dizer assim, carrega essa câmera com muita segurança da história que ele quer contar. Talvez, em partes, por ser uma história que tem um ar de personalidade para ele, porque ele conheceu aquela família, ele passou a infância naquela casa onde a história se passa e tudo mais. Então, é um filme que dá para sentir essa segurança, dá para sentir uma firmeza o que está sendo contado aqui, o que quer ser contado aqui. E eu acho que isso é sentido, isso é captado por uma audiência dos Estados Unidos, sabe? Pelo votante do Oscar. Eu não acho que... Não é à toa que tem muitas pessoas de fora do Brasil assistindo esse filme e que se emocionam com o filme, que entendem a importância dele, que entendem o que ele quer contar. Ele é um filme muito seguro disso que você chamou de estética, né? Eu gosto de chamar de encenação, porque não é só a imagem bonita, é a maneira como os dispositivos de linguagem cinematográfica se colocam na nossa frente para encenar. Então, tem uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme, é a casa. A casa onde a história se passa, ela é muito solar no começo do filme, ela é muito clara, ela tem aquela imagem captada em Super 8, tem toda aquela coisa, aquele grão, aquela nostalgia e tudo mais. No momento em que tem a virada do filme, a casa fica escura e claustrofóbica, e isso é um trabalho de encenação incrível do Walter Salles. Ele é um diretor que sabe fazer isso muito bem. Literalmente, como a gente viu agora, fecham-se as cortinas, né? Fecham-se as cortinas. E mesmo quando as cortinas se abrem novamente, depois, não parece que abriu. Não parece que abriu. Parece que a casa continua escura até o final do filme, até quando eles vão embora da casa. Então, a casa é meio que um personagem ali que a história acaba quando a casa não é mais parte da história, até certo ponto, né? A gente vai ter alguns anos depois, algumas passagens de tempo ali no final, mas é pouco tempo, assim, o filme dura pouco tempo depois que a casa deixa de fazer parte da história, e eu acho que é, em grande parte, quando o filme perde um pouco da força, ele ganha de novo essa força com essa cena da Fernanda Montenegro, no final, esse olhar dela, assim, eu acho que o filme perde um pouquinho da força quando a casa já não é mais parte da história. Enfim, são várias questões que a gente pode apontar agora, aí. Ô, Thiago, às vezes, lendo as expectativas, os comentários sobre a votação do Oscar, as campanhas e tal, eu tenho uma sensação de que todo mundo acha que as pessoas que votam para o Oscar são progressistas e de esquerda, né? Porque vamos votar nesse filme porque a protagonista é uma mulher trans, vamos votar nesse filme porque trata da Guerra Fria e das barbaridades que os Estados Unidos fez. Vamos votar nesse filme porque o Trump está impondo uma certa pressão contra Hollywood e vai ser uma resposta. Enfim, tem muitas explicações desse gênero. Mas eu fico me perguntando se às vezes não é o contrário que acontece, ou seja, o filme perde porque trata disso. Não sei, viu? Eu acho que... Eu não diria que o filme... que o votante do Oscar é de esquerda. Eu não sei se eu colocaria nesses termos. Eu acho que existe uma sensação de relevância por trazer algumas Eu nem discussões. acho. Eu só estou dizendo que quando eu leio as análises, super. eu fico com essa sensação de que eu tenho uma idealização dos votantes. Tem. Mas se você pegar, por exemplo, filmes como o próprio Emília Pérez, ou alguns anos atrás, o Green Book, são filmes que têm uma pose, um certo progressismo cosmético, porque a gente vamos falar sobre questão racial, vamos falar sobre a questão trans, mas uma narrativa completamente conservadora. E é essa narrativa conservadora que acaba ganhando, brilhando, fazendo os olhos do votante do Oscar brilhar, porque é uma narrativa que condiciona essas pessoas, esses corpos, a um lugar de praticamente inferioridade, a um lugar de indignidade. Então,
o Emília Pérez, o filme maltrata a personagem trans até o último minuto. Assim, é violência atrás de violência. Assim, chega uma hora, assim, acho que de 40 minutos para frente, que é só a violência arregaçando em cima daquela mulher. E aí isso coloca para uma audiência majoritariamente cis, que se entende como progressista, que se entende como aliada, aquilo parece parece uma coisa meio de se compadecer com a dor do outro, mas na verdade é um fetiche. É um fetiche de ver um sofrimento que é não só por ela ser a personagem ser trans, mas a personagem ser mexicana. Então, ela é digna é um sofrimento que é relegado a esse... Uma conhecida minha, uma amiga minha crítica, ela fala que ela chama de o outro fudido. O outro fudido que não é o americano branco e tudo mais, assim. Então, o outro fudido é o mexicano, o outro fudido é o árabe, o outro fudido é a pessoa trans, é aquela pessoa que o sofrimento está atrelado a ela meramente por ela existir. E esses filmes que a gente chama de filmes de Oscar, esses filmes que vêm com um progressismo cosmético, eles embarcam muito nesse tipo de jornada, sabe? Nesse tipo de jornada do personagem, de maltratar os personagens e quase que como que para pacificar a culpa cis, a culpa branca dessas pessoas progressistas, sabe? Então, são filmes que eu não vejo em nenhum aspecto como progressista.